Oi, oi, oi. Gente, quem mais aí tá em depressão profunda que o BBB acabou? Eu só consegui vir gravar esse vídeo agora. Na verdade, eu tinha parado um pouco de falar sobre Big Brother, porque tinha muita gente já falando, né? Só que aí eu tava em semana de prova também, eu tava muito corrida. E, gente, afinal desse Big Brother, ninguém esperava tanta emoção. E me pegou num lugar que eu queria compartilhar com vocês. Tô conseguindo só vir agora. Então eu vou tentar, porque assim, foi uma das cenas mais fortes, televisionadas e da vida real que aconteceu, sabe? E me impactou e me pegou de uma forma que eu fiquei 2 dias chorando, porque me deu uma memória afetiva muito forte com o meu avô, o caso da Ana Paula. Tem um pouquinho de diferença, né, entre eu e ela. O meu avô, ele era uma pessoa que ele sempre deu de tudo para os filhos também. Tudo, tudo, tudo que ele podia. Inclusive já era debates entre a gente isso. Ele falava, cara, você nunca passou vontade de nada. Enquanto eu tiver as coisas, eu vou dar tudo que eu tiver para meus filhos. E foi um pouco inverso, porque meu avô ele já tava menos de idade do que o pai da Ana Paula, mas bem de idade. E eu sentia que ele tava na terra só pelo amor à família dele, só pra ficar do nosso lado mesmo, sabe? Ele já tava muito debilitado, não podia beber as coisas que ele gostava de beber, não podia comer as coisas que ele gostava de comer. E foi uma briga interna dentro da minha casa, tipo, pra aceitar mesmo a passagem dele, né? A, a despedida só da matéria mesmo, né? Ele era uma pessoa muito querida, muito amada. Foi um dos velórios, assim, de mais impacto da minha vida, porque eu lembro que tinha muita coroa de flor em todos os bancos, em cima, embaixo, muita gente. E, enfim, eu cheguei a ver ele na UTI, cheguei numa palestra no centro que a gente tem que liberar, né? Liberei ele e tal, porque já tinha feito um trabalho espiritual de aceitação, né, sobre isso. Só que uma coisa que me pegou muito nas comparações da Ana, né, agora, é que ela descrevia o pai dela exatamente o que meu avô era pra mim, sabe? Que ele era o maior apoiador dela, a pessoa que sempre foi o suporte pra ela. E assim, o meu avô, cara, ele me admirava de graça. Ele é a única pessoa da minha vida que sempre me levantou pra cima, que sempre acreditou em mim, até quando eu não acreditava. Que foi, assim, o meu melhor amigo, sabe? Que foi, assim, a minha figura de inspiração, meu herói. Todos os meus valores, tudo que eu aprendi veio dele. E eu sei o quanto é difícil você perder isso, de ter alguém que sempre vai ficar do seu lado, independente de qualquer coisa, vai te defender. Ele falava isso pra mim, que ele sempre ia estar do meu lado, que ele sempre ia me defender de tudo e de todos. E eu achei muito importante todas as conversas depois com a Ana. Assim, foi muito forte, assim, dela se jogando no chão e chorando, porque quando meu avô partiu, eu não me permiti curtir o luto do meu avô. Isso foi uma coisa que me fez muito mal. Eu não me sentia no direito de chorar e abaixar minha energia pra tristeza, porque ele tinha feito muito por mim e por todos. Ele já tinha concluído muito a missão dele aqui nessa terra, sabe? Pelo contrário, eu me sentia até culpada de estar segurando ele aqui, porque eu sabia, né, do bem que ele ia poder fazer onde ele estivesse sendo recastado para ir. E eu achei importante a tia Milena, né, dando essas vivências que eu já tenho hoje com meu avô desencarnado, já faz desde 2018. Inclusive eu fui avisada pela minha família espiritual um pouco antes dele desencarnar, enfim, de que ele vai ser o anjo da guarda dela, que isso que eu acredito muito. Inclusive eu caí numa pegadinha de achar que nada mais de ruim ia acontecer quando meu avô desencarnou, de tão forte que eu achava que era a proteção, e que eu sei que é a proteção dele sobre mim. E a Milena falando que ela acredita muito nisso, que ele vai estar sempre com a Ana em energia, que ele vai ser esse anjo da guarda dela e ela sempre vai conseguir sentir ele. E cara, isso é real. Nem um dia que meu avô desencarnou eu deixei de sentir ele. Eu moro numa casa que era escritório dele. Todas as vezes que eu preciso dele, ele se conecta comigo, ele vem em sonho, ele conversa comigo, ele me dá conselho. Todas as vezes que eu consagro, né, minha religião é o xamanismo, ele participa de todos os rituais o tempo inteiro. A força dele é muito forte comigo, me dando mensagens, me dando tudo que eu preciso saber, que eu preciso escutar. E a dor da Ana, assim, foi segurada. Eu achei a coisa mais linda ela falando que, assim, tudo foi predestinado, era pra acontecer, né? Foi a missão que ele deu pra ela fazer, e foi quando ele se sentiu mais em paz pra conseguir ir, sabendo que ele tava deixando ela segura. E por mais que ele não esteja aqui, né, pra vibrar com ela, ele já sabia que isso ia acontecer, né? E por mais que ela tenha no coração dela, assim,
uma dor, né, de ter sentido saudade e ficou todo esse tempo longe. Cara, ela aproveitou 96 anos do lado dele. Imagina que privilégio que é esse. Eu li em algum lugar também falando sobre isso, né, que é um privilégio que é envelhecer, ainda mais envelhecer bem, tendo tudo bom e do melhor que eles sempre tiveram. Então, envelhecer é privilégio, né? Então, quantos anos bem vividos, né, ela não viveu com ele, né? É o que eu sempre elevo a minha energia e minha gratidão com meu avô. Eu vivi 25 anos muito bem vividos, me sentindo a pessoa mais amada do mundo por ele, sabe? Tendo tudo que eu podia receber, assim, que se espere de alguém, porque eu tive uma infância nada fácil, tive várias conturbações muito difíceis. Meu avô sempre foi meu norte, meu ponto de apoio mesmo, sabe? Meu porto seguro. E ele não era só meu, era de todo mundo. Tinha até um presságio do mal na minha família. Se meu pai morreu porque ele não podia passar nervoso, ele tinha muito problema de saúde, ele tinha ficado debilitado muitas vezes, e problema no coração. E aí e a gente sempre foi uma família que aprontou um pouco, né? Umas e outras, igual, né, essa história da Ana falar que o pai dela era de uma família mais tradicional, que o pai dela parece que foi da política. Meu avô era militar, imagina. Meu avô era milico, ele voava de avião na aeronáutica, brigadeiro do ar, tava pirueta no ar. E assim, tinha esse presságio, se você meu pai passa nervoso e ele morrer, a culpa vai ser sua, eu te mato. Então assim, né, de quem que meu avô ia morrer de desgosto. E tipo assim, era muito pelo contrário, ele era o único que mais se orgulhava de todo mundo, que mais passava a mão na cabeça de todo mundo, sabe, que aceitava genuinamente como cada um de nós da família dele viemos e éramos, e aceitava e via beleza e via admiração em cada um. Cara, era um ser humano assim muito incrível. E aí o que aconteceu? Cara, me deu um gatilho, me desencadeou uma crise muito forte assim de saudade, e eu pude viver também o luto assim chorando, sabe? Que eu não me permitia tanto. Eu tive que fazer uma viagem, que eu me conectei com a energia dele uma vez para poder me despedir dele. E eu entrei em neuras depois que eu voltei dessa viagem, que eu consegui chorar a primeira vez no luto do meu avô. Isso já fazia, sei lá, uns 4 meses que ele tinha falecido, que eu não tinha conseguido chorar, gente. E assim, a gente não pode reprimir nossas emoções, sabe? E lógico, é uma coisa muito particular. E luto é uma coisa que a gente se vive a vida inteira, porque a saudade a gente vai ter a vida inteira da pessoa. Tem dia que vai pegar mais, tem dia que vai pegar menos. Tem dia que você... Só que assim, toda vez que eu lembro do meu avô, eu agradeço, agradeço, agradeço. Às vezes tem alguns sinaizinhos do universo que nos conectam assim de uma forma muito única, de eu saber que ele tá comigo, e é muito legal. E assim, eu achei a coisa mais linda do mundo. Teve gente que não entendeu que a Ana foi na Xuxa. A Ana foi na Xuxa em vez de ir com todo mundo lá fazer o bate-papo de 101 dias. Cara, assim que aconteceu a cena dramática dela cair no chão contando pra tia Milena, a tia Milena, assim, passada, deu uns conselhos incríveis pra ela depois. E ela falou que a Xuxa também apresentou um programa, porque o Tadeu tava falando do irmão dele, né? Que também despenquei de chorar. Que a Xuxa teve que apresentar logo depois que o pai dela morreu, e isso tinha sido há muito tempo atrás. Ela devia ser bem nova, a Ana Paula, e nunca saiu da cabeça dela isso. Essa memória da Xuxa, logo depois que o pai morreu, tendo que trabalhar por causa de contrato, porque ela falou que ela sempre achou a Xuxa muito ela e tal. Por isso que ela foi, e a Xuxa queria dar um abraço nela, o Tadeu quis dar um abraço nela de conforto, que os dois estavam vivendo um luto. Foi lá dentro da casa, uma coisa inédita de acontecer. Foi lá dentro da casa abraçar eles. Gente, sério, foi lindo. Foi lindo. Eu só queria compartilhar mesmo assim, porque foi muito impactante pra mim. Foram 2 dias chorando largada e vivendo intensamente mesmo isso. Eu sempre fui fã de reality, mas esse, como todo mundo tá dizendo, entrou pra história real. E eu tiro o chapéu pra Ana 1000 vezes, e acho lindo como o pai dela e Deus conseguiu escrever essa história tão perfeita, esse encaixe perfeito do universo pra ela, que era pra ela viver. Só ela era merecedora de viver tudo isso aí que aconteceu. Tô com a voz meio ruim, vou tentar legendar o vídeo, tá? Beijo, até a próxima.